talvez se eu não tivesse sido demitido, talvez eu não estaria trabalhando com o que eu trabalho hoje, nem estando onde eu estou hoje. Por que o cara tá usando um relógio de 2 milhões com um terno, ele é empresário, e o cara que tá usando um relógio de 2 milhões com chinelo, ele é bandido? Trabalhando com artistas hoje, como que a foto é um instrumento / meio para um artista construir a marca dele a longo prazo? Hoje em dia, o vídeo é muito descartável. Se eu não estiver enganado, era um domingo, a gente tava num estúdio e o Mendes falou, mano, vamos gravar esse clipe. Aí a gente bateu as agendas, pô, Libertadores, não sei o que, papapá, shows que a gente vai ter, viagem. Mano, vai ter que ser quarta-feira. E isso era no domingo, a gente não tinha tipo nada. Cara, e como que chegou esse feat do Gilberto Gil, Hariel? Tem alguma história de bastidor pra você compartilhar? Tem, foi muito engraçado, foi muito... Fala, gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo de Marca Podcast. Essa semana eu tenho a honra, o prazer de receber uma pessoa que eu admiro, um profissional que eu admiro muito. Tô com o Renan Miranda aqui. Ele é diretor criativo e atualmente fotografa o MC Hariel. Irmão, muito obrigado por aceitar o convite, cara. Isso, eu que agradeço. E tirar esse tempinho pra gente conversar aqui. O Renan, cara, você vai se apresentar melhor. A gente vai falar muito sobre os seus projetos com grandes artistas aí. Cara, como você se apresentaria pra quem não te conhece, pra quem nunca te viu? O que você tem pra falar sobre você? Renan. Prazer, Renan Miranda. Simples. Simples e direto, muito bom. Simples e direto. Cara, eu não gosto de ficar falando muito o que eu faço, o que eu sou. Eu acho que eu sou o que eu sou. Eu sou Renan Miranda. Entra no barco, vamos conhecer junto. É isso aí. Vamos trocar uma ideia. Cara, a gente se conheceu, acho que há uns 4 anos atrás, pode ser, de 3 ou 4 anos. A gente acabou se cruzando em um trabalho, né, que a gente gravou com o Rony Miranda. Rony. Isso, tava falando com ele agora. Que legal, cara. Pra fazer um projeto, o Rony é um parceiro que... Vou trazer ele aqui também, aquele cara. dia ali virou meu amigo, virou meu parceiro. Né? E a gente tem trocado muita ideia. Antes de chegar aqui, já tava falando com ele, que a gente tem uma reunião hoje com o cliente. Muito bom, cara. Mas e a gente gravou um reality show, assim, a gente passou a semana inteira junto com outros videomakers, né? Uhum. Cara, e ali eu já senti assim, já te olhei e falei, cara, esse cara é diferente aqui. Esse cara tem alguma coisa além do operador de câmera. Que da hora. Entende? Uhum. Eu queria que você levasse a gente, cara, pro momento em que você entrou pro universo do audiovisual, cara. Foi meio maluco. Eu comecei a mexer no audiovisual em igreja. Sou de Atibaia, nasci em São Paulo, na verdade, depois fui morar pra Atibaia. Estava por lá, frequentava uma igreja, frequento ainda hoje. E na necessidade de ter gente trabalhando ali, de ter gente auxiliando, eu falei, pô, vou mexer nessa parada de câmera aí. Também tinha transmissão, live, não sei o que, blá blá blá. E aí comecei. Só que assim, despretensioso como uma ajuda, tá ligado? Não tinha nenhum interesse e nem imaginava que eu iria trabalhar profissionalmente com aquilo. Que ano que foi isso? Tá em 25. Pô, vamos falar que faz uns 7 anos, talvez. E aí quando você começou... Que daí foi quando eu comecei a pegar a câmera a primeira vez, tá ligado? Na verdade, eu não pegava nem na câmera. Eu comecei pelo processo inverso. Eu sou formado em publicidade, então eu já estudava, já estava presente na parte de criativo e tudo mais. E aí, como eu tinha um computador, tinha um MacBookzinho, eu pegava as fotos e editava. Então eu comecei a fazer no processo inverso. Pegava as cenas e fazia um videozinho, uma coisinha ali. Então eu comecei ao contrário, tá ligado? Ao invés de ter câmera na mão, eu comecei com só as imagens. Na parte da edição. Aí, isso daí foi muito bom pra mim, mano. Foi muito bom pra mim porque quando eu cheguei na minha vez de eu fazer as coisas, eu já via que, pô, teve um culto aqui, teve um projeto aqui, fizemos um evento. Tinha uma perspectiva da pessoa que gravou, da pessoa que fotografou. Mas como eu estava presente também, eu falava, cara, senti falta daquela coisa, senti falta daquilo. Então, quando eu já ia para lá, para fazer o trabalho de fato com a câmera, eu tinha a minha perspectiva, que eram as coisas que eu sentia falta, mas também já havia a perspectiva do pessoal, que eram as coisas que eu nem imaginava que eles também captavam, tá ligado? Ô, Renan, e em relação à referência, cara, você já tinha alguma referência, assim, que você tinha um olhar de admiração naquela época? Pô, acho que naquela época ali, vamos falar no meio gospel ali, eu olhava muito pro Flauzilino, tá ligado? Não conheço. Júnior, depois você dá uma olhada no material dele, que é um diretor também absurdo. Mas era assim, muitas referências
que eram distantes, assim, sabe? Hoje eu tento trazer eu tenho umas referências distantes, mas eu tento trazer referências próximas, tá ligado? Amigos. Porque eu acho que o lance da referência não é só a admiração do trabalho, mas a admiração como pessoa, como profissional, tá ligado? Muito Que bom. acho que vai mais do que só o que a pessoa faz, sabe? Eu olho pra você, seu trabalho pode ser excelente, mas às vezes você não é uma pessoa da hora, tá ligado? Você não trata sua equipe bem, então isso daí pra mim também já consta como eu posso ter de referência, sacou? Então tem as referências mais distantes que aí, pô, a galera da gringa, então eu não consigo, não tenho esse contato com eles. Ainda, né? Ainda, se Deus quiser, vamos ter. Mas eu tento trazer referências próximas, referências que são não só referências no trabalho, mas a referência de vida como profissional, como pessoa, como pai, como filho, como marido, enfim, tá ligado? Esses são meus tipos de referências. Cara, muito bom. E você consome muita coisa de fora, assim, hoje, atualmente? Um pouco, mano, um pouco. Tipo, eu dou uma olhada bastante numa galera de fora, tá ligado? Filme, foto? Mais foto, mas assim, o filme acaba entrando sempre em conjunto, tá ligado? Também briso muito em estar olhando, perder um tempo no Instagram, perder um tempo... TikTok nem tanto, mas perder um tempo em Vimeo, YouTube e ver o que tá rolando, o que é em alta, o que é trend, o que tá aquilo. Às vezes eu não sei nem quem fez, mas eu gosto de, tipo, tá olhando e salvo essas referências. Boa. Uns videozinhos, hoje em dia tem uns videozinhos de marca, assim, que os caras, mano, finge que tá, tipo, consumindo uma droga, de repente a droga é a camiseta, tá ligado? Aí você fala, caraca, que plot twist. Cara, O maluco muito tomando bom. um cafezinho na rua e chega, tipo, tá... A marca comprou uma peça de roupa e o iPhone dele. Chega um maluco que rouba o iPhone dele, ele já, tipo... Mas a minha camiseta tá aqui, tá Cara, eu ligado? vi isso aí. É muito da vi isso hora, aí. mano. Você fala, caraca. É muito da muito... hora. Cara, interessante, né? Como você vê que a publicidade vai entendendo e personalizando cada vez mais segundo o consumidor final, né, cara? Com certeza. Eu acho que hoje você, com esse olhar também mais dentro do... como diretor criativo, você consegue ver que as marcas estão personalizando cada vez mais para atingir o consumidor final, né? Acho que a gente sai um pouco da atmosfera de restrição. A gente sempre tinha uma coisa meio restrita. Tipo, simular que o teu produto é uma droga e a galera tá indo comprar. Pô, às vezes pode soar meio pesado. Mas a marca tá vendo que isso daí surte um efeito. Até porque muitos consumidores da própria marca, às vezes estão presentes naquele meio, tá ligado? Aquele cotidiano, pra ele, é normal. Então é uma maneira de também você se englobar, você trazer pra próxima, tá ligado? Um bagulho de pertencimento. Querendo ou não, quem é de uma comunidade, quem é de uma classe um pouco mais baixa, dependendo de onde mora, tipo, ver que aqui o lance de consumo e venda de coisas é normal, tá ligado? Querendo ou não, é um bagulho que acontece. Então, quando você tem uma marca que não fala sobre isso, às vezes você não cria proximidade. Então, quando você cria uma proximidade, você consegue trazer um público ali também presente, tá ligado? Boa. Cara, já gostei do nosso início aqui, a gente já abordou várias camadas aí, a gente vai entrar ao longo do nosso papo, irmão. Uns assuntos polêmicos. Muito bom, cara. Pra gente conseguir traçar uma linha do tempo aqui, cara, quando você começou a trabalhar na igreja ali com audiovisual, você já via aquilo como uma grande e primeira fonte de renda tua já? Não, longe disso. Tipo, eu não imaginava, tá ligado? Não imaginava. Acho que eu poderia sonhar, mas eu não imaginava. Tipo, não era uma coisa que eu queria me tornar profissionalmente, tá ligado? E quando chegou esse momento? Foi quando eu comecei a criar um gosto, tipo, e aí eu entendi a necessidade de que, tipo assim, eu tava fazendo coisas na igreja, só que, tipo, eu não podia levar, sei lá, câmera pra casa. Eu falei, pô, eu queria testar algumas coisas diferentes, tá ligado? Eu queria estar junto com a câmera na mão num dia a dia. Aí eu falei, mano, vou tentar comprar uma câmera. E consegui comprar. 3 meses depois entrou pandemia. Putz. Tipo, 3 meses depois, assim, eu lembro que eu comprei, foi tipo um finalzinho de ano, assim, Black Friday. Eu tinha uma viagem marcada pra ir pra África do Sul, que daí foi, tipo, quando eu comecei a fazer umas fotos lá. Mas e, era tipo, trabalho que você ia? Não. Não? Só fui dar um rolê, tá ligado? E aí tinha a oportunidade de levar a câmera, levamos. Aí, tipo, quando a gente tava voltando da África do Sul, já tava, tipo, pandemia lá, não sei o que, coronavírus. Aí quando eu voltei pro Brasil, foi quando, tipo, eu cheguei no Brasil, foi quando começou o primeiro caso lá numa festa lá na Bahia, não sei se era Salvador, mas é uma festa de uma rapaziada aí da elite, enfim. Aí começou os casos, aí, tipo, lacrou e fechou tudo. Eu falei, putz, aí ferrou. Porque daí eu me vi num momento que eu precisava pagar essa câmera, mas não... Só que assim, como eu
trabalhava com o mercado publicitário, né? Eu trabalhava em agência. Então, a pandemia, de certa forma, para mim, ela foi uma parada que transformou. Porque tudo saiu do físico e foi pro digital. Então, a agência onde eu trabalhava, lá em Atibaia, tipo, a demanda cresceu muito, tá ligado? E aí eu comecei a inserir, como eu tava com a câmera, eu comecei a inserir trabalhos e conteúdos dentro da agência. Então, eu ia, gravava com o pessoal, fazia foto de algumas coisas. Só que também, como é uma agência, a gente trabalhava desde uma empresa de saneamento, uma empresa de pacotes de festas. Bem Tipo, generalista. era tipo assim, muito plural. E aí não tinha um segmento que eu achava da hora, tá ligado? A parada do segmento que eu gostava era dentro da igreja. E na época foi bom você passar por essas vivências aí, generalistas? Com certeza. Olhando agora, né? Você Com no teu certeza. momento. Tipo, tudo é bom, tá ligado? Eu não acho que nada é em vão. Hoje eu não trabalho nesse meio, não trabalho nessa direção. Mas foi bom. Pô, hoje eu tinha que estar pensando no conteúdo que eu vou fazer para um cara que tá falando sobre esgoto. Aí depois eu tinha um cliente que era um hospital, que a gente tava tratando sobre coronavírus. E tipo, como que eu posso vender a imagem do hospital num momento de ninguém quer entrar no hospital, tá ligado? Então tinha que quebrar a cabeça, tinha que começar a pensar em coisas diferentes. E então foi ótimo, mano. Foi tipo assim, a parada foi da hora. E qual que foi o maior desafio? Além de adaptar as narrativas aí. O maior desafio foi ter que entrar no centro de UTI lá pra gravar, mano. Todo envelopado assim, mano. Nossa, aí tinha que saía. O pessoal vinha com um monte de limpeza, aí vai, tira camada de roupa, que isso, que aquilo. Isso daí foi o pior. Mas, tipo assim, o lance foi ter que tratar com normalidade uma parada que era absurda, tá ligado? Sendo que tinha gente próxima que tava morrendo por conta disso. E você ser profissional e entregar o trabalho, né? Exato. Isso daí foi meio punk. E depois da pandemia, que as coisas começaram a se normalizar assim, Renan, qual foi o momento que você entendeu e escolheu esse caminho mais artístico, assim, sabe? Cara, não foi nenhuma escolha. Porque chegou um certo momento na própria agência que não tava batendo muito mais as ideias, tanto minha quanto da dona. Aí, tipo, trocamos uma ideia, ela falou, ó, é isso e tchau. Aí eu me vi num momento que eu falei, mano, eu não me vejo entregando currículo, não consigo escrever o que eu faço no currículo, tá ligado? Falei, quer saber, eu vou tentar fazer isso daí. E aí comecei a fazer, mano, o famoso trabalho de graça, tá ligado? Então eu ia fazer uns trabalhos de graça, tipo, já usava algumas coisas que eu consegui fazer com a agência. Tipo? Pô, algumas fotos de alguns eventos que a gente produzia, tá ligado? Sempre para um lado mais corporativo. Mas aí a gente tava num evento corporativo, eu tentava produzir alguma coisa um pouco mais artística, implementar meu olhar naquilo, tá ligado? Eu tinha as fotos para entregar, eu tinha o conteúdo para entregar para o cliente, mas eu queria colocar também um pouco do que eu conseguia observar de diferente. Então, aí, pô, tinha uma empresa que a gente fazia balões de festas, tipo, aquele 2025, sabe? Tipo um Happy Birthday e tudo mais. Então tinha uma empresa que fazia isso. Aí a gente foi desenvolver um ensaio fotográfico com dois casais para esse cliente. Então, tipo, tinha as fotos que precisava entregar e tinha as fotos que eu queria fazer. E aí eu colocava um pouco da minha impressão ali, tá ligado? Boa. E aí comecei a postar e divulgar um pouco mais disso. E aí, querendo ou não, você vai fazendo um nome aqui, você vai fazendo um nome ali, tipo, faz um contato, network e tudo mais. Então fui indo. Aí quando eu saí da agência, eu falei, cara, eu vou começar. Já tinha uns amigos que estavam no meio, comecei a contatar eles e fui indo. Fazia um trampinho aqui de graça ali, um trampinho de graça aqui, e por aí ia. Ganhava um tiquinho ali, um tiquinho aqui. A parada foi das caras, assim, sabe? Boa. Tipo, eu não... Você acha que essa é uma grande característica do empreendedor, assim, cara, das caras, irmão? Exato, das caras. Tipo assim, eu sou uma pessoa que eu tenho um pouco de medo de arriscar. E talvez se eu não tivesse sido demitido, talvez eu não estaria trabalhando com o que eu trabalho hoje, nem estando onde eu estou hoje. Foda. Se eu posso me considerar assim, tá ligado? Não acho que eu tô num lugar de pódio nem nada, mas eu não estaria onde eu tô hoje. Tipo, minha vida seria outra. Então, eu entendo que dar as caras e você correr o risco vai fazer sentido, tá ligado? Como empreendedor. Como empreendedor, como criativo, como qualquer pessoa, tá ligado? Mas você dar as caras e você correr esse risco, obviamente que você também calculando esses riscos é excelente, tá ligado? Tipo, eu fui demitido, mano. Eu não tinha
opção de análise. Mas eu tinha como analisar o que eu poderia fazer. Dentro das possibilidades ali que você tinha, né? Dentro das possibilidades que eu tinha. Então, tipo, em casa, cheguei, troquei uma ideia, falei, putz, ó, isso, vamos por onde? Fazer o quê? Vamos aqui, vamos ali. E foi. Abracei junto com a minha mulher, falei, mano, vamos nisso, vamos nisso. Então aí, mano, amém, deu muito certo. Que bom, cara. E você já trabalhava e teve um momento que você nichou para fotografia ou deu mais importância pro vídeo? Hoje você é mais fotógrafo, você é os dois? Hoje o que eu vocês sou consideram? mais fotógrafo. E eu, tipo, entrei muito mais na fotografia por só entrega de trabalho, por ser mais rápido, tá ligado? Entendi. Naquele momento, eu não tinha braços para trabalhar comigo. Então, eu não conseguia, tipo, gravar hoje e já entregar o produto amanhã. Então, eu gravava hoje, levava o quê? 3, 4 dias, talvez, para entregar um material já editado, bonito, não sei o quê. Só que 3, 4 dias, às vezes eu não consigo cobrar sobre esses 4 ou 5 dias que eu tô trabalhando. Porque quando eu vou contratar uma marca, pô, é um valor, tipo, você presencialmente ali que eles querem pagar. Os outros 3 dias que você vai estar na sua casa gastando energia, gastando tempo em coisas assim, eles não querem muito pagar. Então é difícil. Às vezes você consegue cobrar na edição, mas o valor da edição não condiz necessariamente com o tempo, né? Até Exato. porque tem idas e vindas, idas e voltas aí desse projeto para aprovação. Exato. Aí volta, mais um dia. Entende? E no início, quando tipo, eu não tenho projeto para eu mostrar, então querendo ou não, eu tenho que, às vezes, negociar um valor a menos. Só que nessa de negociar um valor a menos, para mim, às vezes, complicava porque eu perdia tempo eu perdia um dia de gravação. Que daí é onde ganhava mais dinheiro, vamos dizer assim. Sim. Aí eu comecei a, tipo, fazer mais captação. Eram uns freela de captação, nem que fazia tanta edição. E depois eu comecei a falar, mano, quer saber? Eu vou fazer foto. Aí fui na foto, porque eu sempre gostei. Tipo, a foto pra mim sempre foi uma parada muito importante. Eu acho que é muito da hora a gente tem um registro daquilo, tá ligado? Hoje em dia a gente tem... o vídeo é muito descartável. O que a gente vai postar hoje, daqui 2 dias, ela... dentro de uma plataforma social, de uma rede social, ele já vai estar meio que... já passou o tempo. É que a foto você consegue materializar ela, né? A foto eu tenho, tipo, eu materializo um sentimento. Entendeu? Tipo, eu gosto muito de fotografar no meu hobby, assim, eu gosto muito de fotografar paisagem, rolê, coisa que eu tô indo, pela experiência que eu tenho, tá ligado? Tipo, eu vou viajar pra África do Sul. Mano, eu consigo fotografar tal coisa, pô, é maravilhoso. Tipo, me traz um sentimento, me traz uma lembrança. E cada um vai ter uma percepção daquela foto, né? Isso é da hora. Isso é muito foda. Isso é da hora, tá ligado? Cores, tudo. Obviamente que naquela época eu também não tinha essa noção, todo esse conhecimento que eu tenho hoje do que pode ser, o efeito que eu vou trabalhar, a edição, a cor, o tratamento, enfim. Mas tudo isso muda, tá ligado? Isso vai causar uma coisa em você, vai causar uma coisa em mim, vai causar uma coisa em diversas pessoas. Boa. Cara, como o tema central desse podcast aqui é falar sobre marca, a gente já falou muito sobre marca aqui sem ter falado sobre marca. Sobre marca, exatamente, definição, né, cara? Mas eu queria trazer para um lado, talvez um pouco mais de branding, de construção de marca. Quando a gente fala da fotografia, que a fotografia, ela representa alguma coisa, ela gera um sentimento. Como que você vê isso trabalhando com artistas hoje? Como que a foto é um instrumento / meio para um artista construir a marca dele a longo prazo? Eu acho que é justamente um lance de longo prazo, sabe? Hoje a gente vive um momento que pro artista é muito caro. Às vezes ter uma pessoa para acompanhar todos os dias, ter uma gravação de um clipe, ter esses registros audiovisuais. Mas a construção da marca dele é importante. Você tem que investir no teu marketing, tá ligado? Você tem que investir na tua empresa, na cara da tua empresa. Aquilo vai dizer o que você é, quem você é. Então, vamos trazer para o meio que eu tô hoje, né? Hoje eu trabalho muito com o funk. Então, a gente pode fazer uma parada totalmente mais genérica, com motos, mulheres, carros, homens aparecendo ali, que é uma coisa, tipo, tá todo mundo mais habituado, mas a gente pode construir uma narrativa, a gente pode construir ter uma construção ali, de fato, sabe? Quero passar uma mensagem naquilo. Vai sair mais caro, vai ser mais difícil, talvez as pessoas não vão entender. Mas isso também vai dizer quem você é, tá ligado? E você acha que os artistas hoje, o mercado dos cantores, influenciadores, estão preparados e têm essa consciência do jogo do longo prazo? Pode falar pela tua experiência também, irmão. Eu acho que nem todos, tá ligado?
tem alguns que não. É muito difícil pensar em 10 anos, o que eu vou fazer daqui a 10 anos, tá ligado? Para um artista é difícil você se manter 10 anos como pessoa top 100 no Brasil, tá ligado? Então, às vezes é complicado. Eu acho que todos não pensam em desistir, mas eu acho que às vezes eles não pensam em como construir daqui 5 anos. Onde eu quero estar daqui 5 anos, de que maneira que eu quero estar daqui 5 anos, tá ligado? Ele sabe que ele vai viver da música, mas como que eu quero estar, tá ligado? Então, a impressão que eu tenho é que muitos vão navegando no sentido do rio, Entendi. mas não levanta a vela e dá a direção, tá ligado? Entendi. E você acha que a galera que se destaca é essa galera que tem essa visão, não só eu falo de construção de marca, cara, mas de ver o longo prazo, de entender que, trazendo pro teu contexto atual, cara, de você ver que o Hariel tem uma consciência de que ele não representa só o cantor, o cara da favela, e que ele representa, assim, um empresário. Sem dúvida, mano, sem dúvida. Tipo, não só nesse meio, mas vamos falar, pô, João Adib, como que ele não pensa lá na frente, tá ligado? Como que ele não planeja as coisas, como que ele não faz as coisas pensando lá na frente? Seria muita loucura ele acertar tudo que ele acerta, tipo, sem ter um planejamento, tá ligado? Com certeza. E pensar lá na frente, pô, às vezes daqui 5 anos é muito complicado, mas e daqui 1 mês? Entendeu? Pro contexto de empresa, às vezes o planejamento mensal, ele pode ser mais tranquilo do que do artístico. O artístico mensal, às vezes, não é difícil. Eu posso ter um planejamento, mas assim, às vezes minha música pode bater como não pode e tudo mais. Tem diversos fatores, tá ligado? Tem muita coisa que vai influenciar. Até mesmo o lançamento de outros artistas e tudo mais. Às vezes eu fiz um feat com você e, querendo ou não, acabou estourando uma polêmica tua. Positiva ou negativa. Isso vai influenciar muito. Tava pensando nisso agora, cara. Tá ligado? Ou o próprio meio. Tipo, o próprio meio. Estamos no meio do, sei lá, do pagode. Estourou uma polêmica sobre pagode. Tipo, querendo ou não, as pessoas acabam generalizando muito quando a gente fala de artista. Sim. Quando a gente fala de empresa, é diferente. Se acontecer alguma coisa no meio farmacêutico, não é que todas as empresas são, mas geralmente o pessoal generaliza. Quando a gente fala de funk, principalmente. Então, se eu tenho um cara que teve uma polêmica ali, sei lá, foi preso ou alguma coisa, pô, todo funkeiro é igual. Tipo, e às vezes não é, entendeu? Então a gente tem também isso daí acaba também influenciando muito. Então o posicionamento muda muito. Boa. Muda muito, tá ligado? E a nossa ferramenta, ela é instrumento valioso pra isso, né, cara? Pra construir a narrativa, irmão. E eu queria que a gente entrasse mais a fundo nos seus projetos mais recentes, assim, e que tomaram uma proporção bem interessante, cara. Acho que há uma semana atrás, alguns dias atrás, a gente tava trocando uma ideia e você compartilhou comigo o projeto Além do Funk. Sim. Que vocês têm com o MC Hariel. Eu queria entender com você como que surgiu e que você pudesse explicar também para quem ainda não conhece o que é esse projeto. O Além do Funk, ele é um projeto que, como o próprio nome diz, ele mostra o que é o MC Hariel além do funk, além do artístico. Então, quando a gente trouxe esse projeto, já fazia um tempo, já que a gente já estava pensando nisso, conseguimos executar, tirar ele do papel mais agora nesse ano. Eu idealizei isso daí junto com ele. E a ideia é mostrar quem é o Hariel pai, quem é o Hariel filho, quem é o Hariel marido, quem é o Hariel irmão, quem é o Hariel dono de casa, dono de empresa, tá ligado? Mostrar quem que é ele fora do palco. Porque a gente tem muito essa percepção de quem... A gente, né? O pessoal consegue visualizar muito ele em cima de um palco, ou na frente de um celular, na frente de uma TV, enfim. Mas o que é ele? Então a gente trouxe isso daí para esse projeto pra gente conseguir contextualizar quem é o Hariel fora do palco, fora desses holofotes. O que ele faz, como é que é a agenda dele, como que é o dia a dia, quais são os compromissos. É tipo um vlog, né? Tipo um vlog. De um vlog. É tipo um vlog, vamos considerar assim. Então a gente acompanha alguns compromissos dele, a gente acompanha um pouco do dia a dia. Tô presente com ele. Cara, nem sabia que ele gostava de cozinhar, e cozinha muito bem, tá ligado? Pô, que da hora. Então a gente mostra ele cozinhando, Que da hora. ele fazendo um almoço, O que ele faz, mano? Irmão, a especialidade da casa eu acho que é um peixe. Que da hora. E olha que eu não gosto de peixe, mas ele faz um peixinho da hora. Mas ele é uma pessoa criativa na cozinha, tá ligado? Então, pô, tu tá lá, ele olha a geladeira ali, sei lá, vê
vê o que tem e desenvolve uma parada. Então eu acho isso muito da hora. Então, como... Não, e é um momento de descontração dele, tá ligado? Que ele dá uma relaxada e ele gosta de, tipo, criar ali na cozinha, tá ligado? Fora do ambiente profissional dele também, né? E como que você acha que o público recebeu isso? Você já tem um termômetro aí? Pô, a gente tem um termômetro muito bom, mano. Muito bom. A gente tem um feedback muito positivo. Muito positivo. Os comentários são sempre, pô, quero mais, quero isso. E em show, assim, quando a galera encontra ele ou a galera da produção, assim, vocês já tiveram algum feedback nesse sentido? Já. Não citando o projeto em si, mas de citando alguma coisa que apareceu no projeto? Sim. Pô, não sabia que você gostava de cozinhar. Exato, muita coisa acaba viralizando. Muita coisa acaba que explode, tá ligado? O lance dele cozinhar foi uma dessas. Tipo, ninguém imaginava. Aí tem, sei lá, um dia que a gente tava fazendo uma participação, uma música junto com o Cabelinho. E ele, tipo, o Cabelinho, ele não é um cara que tem WhatsApp. Ele não gosta de WhatsApp, ele só manda mensagem. Aí, pô, o Ariel chega lá, irmão, sou seu amigo, mas deixa eu te falar. Não dá pra conversar com você, não. Aí, tipo, esse corte também rendeu muita coisa. Tipo, um dia a dia, assim, sabe? Sim. Tava fazendo a música, mas aquele momento era uma descontração. Então, tipo, muita coisa acaba gerando engajamento. E o pessoal ali fala, caraca, mano, eu não sabia. Sabe? Tipo, levar um filho na escola. Porque às vezes você fala, mano, cara, o Ariel... Acho que o cara tem braço pra tudo, né? Tipo, alguém que leva um motorista... Vai ter um motorista que vai levar. Mano, ele acompanha, tipo, praticamente todos os dias. O compromisso dele é após 1h da tarde, quando ele leva o Jorginho pra escola. Que da hora. Ele desce da serra lá, entrega o Jorginho lá na escola, deixa lá. E ele vai aí fazer a parada dele, tá ligado? Aí tem, obviamente, que já de manhãzinha a gente tem coisa pra gravar e tudo mais, mas a maioria é assim. Então, mostrar isso, tá ligado? Mostrar que ele também tem esses compromissos, essas coisas. E foi um papo que a gente teve antes de começar aqui, que como você também agora tá frequentando bastante o meio da televisão, a maneira da gente consumir conteúdo mudou muito, né, cara? De 10, 15 anos pra cá. Antes, essa proximidade do artista pro cara que era fã ali era gigantesca. A gente via o cara, ficava esperando pra aparecer num programa na televisão pra ter um pouquinho ali, um pouquinho de intimidade do cara, conhecer um pouquinho mais ele, numa entrevista de rádio ou algo assim. E você vê esse projeto aí como cara, talvez um divisor de água dentro da carreira dele? Pô, eu não considero um divisor de água. Não acho que a gente veio pra dividir, a gente veio pra somar e estar estreitando o relacionamento com os fãs, tá ligado? E com marcas também, porque a gente tem feedback de pessoas que trabalham com artistas, de marcas que acompanham e que visualizam aquilo. Isso pra gente também é muito importante, porque, pô, voltando pro universo do funk, a gente sempre tem um preconceito muito grande e um preconceito muito grande, tá ligado? Então, quando a gente consegue mostrar que nada é sobre o que eles estão achando, é excelente, entende? Então, hoje a gente vive uma fase, falando empresa, Hariel, né, é muito boa, com diversos patrocinadores, diversas marcas querendo estar junto com ele. Diversas frentes também, né? Diversas frentes. Show, publicidade, YouTube, que é uma fonte de renda, o YouTube né? também foi uma pauta que eu levantei, né? Mas ele não levou muito em consideração isso. Tipo, é uma fonte de renda, mas ele não levou muito em consideração isso. Tipo, não faz para gerar dinheiro ou monetizar, tá ligado? Sim. Tanto que a gente não se preocupa muito com isso. Então a gente não se restringe a pautas que o YouTube pede. Tipo, às vezes não pode falar um palavrão, alguma coisa daqui, alguma coisa dali, tá ligado? Trilha sonora ali que dá direito autoral, né? As trilhas a gente sempre trabalha com trilhas dele, né? Então é sempre mais sossegado. Mas a gente não fica restrito a isso, porque o interesse daquilo ali não é monetizar, e sim mostrar quem ele é. Esse é o principal ponto, tá ligado? Se viesse uma monetização, amém. Mas acho que também seria revertido em coisas pra gente usufruir e melhorar a performance de como a gente tá produzindo isso. Hoje ainda não é monetizado esses vídeos? Não. Pouco? Não. Tipo, monetização maior é dentro dentro do musical, tá ligado? Legal. Dentro do universo musical. Esse daí a gente acaba não se atentando à monetização. Cara, e qual que é o seu compromisso com ele hoje? Eu sei que você tem outros projetos, além da cobertura com ele. Qual que é o esquema, o combinado, né, com ele, com a equipe dele? Cara, eu acompanho o Hariel em todos os shows e praticamente à frente de todos os compromissos relacionados à marca. E aí, dependendo da pauta, do que a gente quer tratar dentro da Além do Funk, a gente tá junto num dia a dia. Então, sempre quando tem
comercial para fazer, alguma coisa, tô presente. Shows também, tô presente. O universo de televisão, vamos fazer uma entrevista, vamos fazer tal coisa, tô presente também. Quando a gente tem contato com marcas, também dou uma filtrada em muitas das entregas que a gente precisa trabalhar, criação de roteiro que a gente precisa construir. Tem muita coisa que vem deles, mas muita coisa que eles também pedem a nossa linguagem. Então, eu sou marca X, quero trabalhar com Hariel. Já vem uma pauta lá, um roteiro, aí a gente já dá esse filtro. Tipo, ó, isso daqui passa, isso daqui não passa, isso daqui pode, isso daqui não pode. Então, tipo... Tipo, um filtro do que ele já gostaria ou que ele se encaixa, tipo, o perfil dele? O que você acha? Eu acho que é um filtro do que ele é. Entendi. Que representa ele mesmo. Exato. Da hora. Que representa ele. Então, esses dias a gente tava fazendo um comercial com uma marca ali, e eles sugeriram de usar uma palavra, só que é uma palavra que não tem o contexto do funk, tá ligado? Então, Entendi. pro público nosso que assistir, você fala que aquilo já é uma montagem, não é uma coisa real. Então, a gente tenta trazer essa realidade. Então, a gente não é que a gente não gosta, não é que a gente não quer, mas a gente sempre tenta colocar dentro da nossa linguagem. A gente entende com a marca maneiras que a gente pode trabalhar, opções que a gente pode ter para tornar real para aquilo que o nosso público consome. Exato, porque o público tá comprando a audiência do Hariel, né? E vocês conhecem a audiência dele. Exatamente. Tipo assim, a gente tem uma pauta de que, pô, Hariel corintiano, ele representa muito bem o Corinthians, tá ligado? O Corinthians também abraça muito a causa dele. E abraça ele. Aí vamos pro Rock in Rio, a gente vai fazer um projeto com uma marca e tem que usar verde. Ele não usa verde por conta do Corinthians, dele pessoal. Certo, mano. Tem que usar mesmo. Tem que usar, é isso. Mas aí não dá pra colocar uma roupa verde, tá ligado? Ah, mas mas pô, Não rola. tudo bem, vamos pensar numa outra coisa, vamos pensar num outro termo. Aí a gente vai negociando isso, entendeu? Pra gente mostrar que, cara, é realidade. Tipo, a nossa ideia não é uma marca chegar, oferecer um dinheiro e a gente... E com certeza o público dele que acompanha ele tem muito corintiano e o cara vai olhar ele fazendo Sem uma publi dúvida. de verde e vai falar, pô, se Exatamente, vendeu, exatamente. não sei o que, tal. Cara, Exatamente. Maneira como fala, sabe? exato. Ah, esses dias acho que falaram, tipo, pô, um termo que era coxinha, sabe? Ah, A gente não usa isso, sabe? O meio do funk não usa isso. Então, às vezes isso daí é muito mais de uma classe diferente, que aí se ele for falar, pô, não vai fazer sentido. Então a gente já dá essa filtrada, entendeu? Obviamente que quando tipo, a gente filtra e chega nele, ele vai falar, pô, isso daqui não, isso daqui sim. Também passa por uma parada dele, mas a gente já dá uma filtrada. Então eu já tento trocar essa ideia com a marca antes, entender isso daqui pra já chegar mais redondo. Vamos fazer entrevista pós-show. O que vocês vão falar? Às vezes eu até, tipo, quando a gente tava nos projetos, eu falava, mano, talvez você perguntar isso, tipo, qual que é o seu maior feat? Qual que é o feat dos sonhos? Cara, tem 15 mil respostas dele diferentes dentro da internet. Pergunta tal coisa, tá ligado? Porque gera um conteúdo, rende um conteúdo a mais, um corte diferente, exclusivo pra aquele meio. E pra ele também vai ser importante, tá ligado? Então pensar nessas paradas assim, eu acho que é super interessante, é super importante. massa. Eu lembro que eu te encontrei foi algum festival no Autódromo de Interlagos, você tava com ele, e aí eu tive a oportunidade de entrar, conversar com ele lá no camarim e tal. Ele é um cara bem tranquilo, assim, ele é, tipo... Sossegado. bem fora da curva mesmo. Uhum. E qual que é o combinado que você tem com ele? Por exemplo, eles mandam lá a agenda de show da semana ou dos compromissos Sim. da semana. Você já se programa dentro daquilo e quais são as suas entregas? Você entrega foto, vídeo, qual que é o prazo? Depende, a gente tem hoje uma equipe, vamos falar uma equipe de estrada, eu fotografando, e tem mais uma pessoa que faz um mobile, né? Um conteúdo, que é o Guilherme, ele faz um conteúdo mobile. Ele já acompanha... Como que é o nome dele? Guilherme. Guilherme. Isso. Agora fugiu o sobrenome dele. Diretor Guilherme. Boa. Então ele fica acompanhando o Harry com esse conteúdo mobile, tá? Story Maker. Quando ele não vai, aí eu faço um pouco dos dois. Mas, obviamente, com um padrão bem inferior do que o do Guilherme. Fotografando com a câmera aqui e o celular assim, né? Que eu já vi já. Exatamente. Guerrilha total. Guerrilha total. A gente introduziu também uma parada no nosso show, que, só um parênteses, que a gente faz uma transmissão. Pô, uma transmissão. Quero jogar a imagem do Hariel no telão. Eu tô ali em cima do palco e eu jogo essa imagem do Hariel no telão. Então a gente comprou uns equipamentos e a gente tem essa opção, tá ligado? Então, no momento que ele tá falando, eu quero dar um close nele, colocar a imagem dele no telão. Às vezes a gente pega uns palcos que eles são pequenos
E o espaço do público é muito grande. Cada um então, consegue ver o detalhe. aí a gente consegue colocar, tipo, pra o pessoal conseguir visualizar melhor ele, tá ligado? Porque às vezes o show ali, a organização não transmite isso no telão, Exatamente, exatamente. Às vezes eles não têm essa transmissão, então a gente faz essa transmissão nossa. Legal. A gente já, pô, eu acompanho ele desde da saída do camarim. Foda. Quando tá começando a abertura do nosso show, até de fato ele começa a cantar, dá mais ou menos 1 minuto. Então essa caminhada a gente já venho junto com ele. Então o pessoal começa já a ouvir a música, já é aquele auê, e a gente joga a imagem no telão, ele já começa a falar com o público, mas o show mesmo, a música ainda não começou. Mas já tá vai aquecendo a galera. Tendo essa interatividade, já aquece a galera, o show já chega lá em cima. Mas então, eu trabalho acompanhando ele, então eu tenho essas entrega fotográfica. Geralmente eu entrego pós-show. A gente sempre atende nossos fãs, uma média de umas 30 pessoas que a gente atende, fora a imprensa. Então, terminou o show, vamos pro camarim, damos um momento de pausa, relaxamos ali, toma uma água, começa a atender esse público. Terminou esse público, aí a gente já começa a ir embora, já faço um tratamento de imagem e já mando. Então, faz no iPad tudo, no computador? Faço no iPad. Mais fácil, né, irmão? Mais fácil. Antes eu fazia no celular, mas, pô, gastava muita bateria, era doideira. Aí peguei o iPad, já faço esse tratamento direto no iPad. Então, ontem mesmo a gente teve o compromisso, acho que terminou 2 horas o que ele estava fazendo, umas 4 ou 5 da manhã, já estava entregando todo esse material para ele. Tanto para ele quanto para a equipe de postagem e tudo mais. Então a gente já tem esse compromisso. Aí também faço a captação para além do funk também. Uhum. Daí eu vou acompanhando, tipo, vamos para Londrina. Sábado a gente vai para Londrina. Então eu vou acompanhando um pouco, documentando um pouco disso. Pego esse material depois, zipo ele, subo no drive, subo o pessoal da edição, já falo, ó, show Londrina, tal, isso daqui é interessante, isso daqui não é, ponto. Já vou pontuando e já vou dando toda a direção do que a gente pode trabalhar. Quando a gente vai com publicidade, então eu vou para registrar e documentar algumas coisas, mas também para estar presente dentro do que foi combinado, do que a gente pode fazer, do que é interessante ou não, tá ligado? Sempre como acompanho criativo também, ali, né? Como criativo. Também acompanho o que tá sendo gravado. Putz, esse daqui não ficou da hora, ó. Sei lá, apareceu tal coisa. Vamos fazer de novo, tá ligado? Sou tipo aquela pessoa chata às vezes também. Tem que ter essa galera, né? E você trata as fotos, põe no drive, tem um grupo assim, de tipo marketing ou grupo geralzão da equipe? Tem muito setorizado. Grupo, tem muito grupo. Tem vários. Tem o setor, tem da equipe, tem do... Tipo, tem da equipe, tem do balé, tem da produção, tem da galera do marketing, tem das gravadoras. Pô, que legal. Tem a galera da GR6, tem uma galera. É legal porque eu também tenho um pouco dessa curiosidade, assim. Eu sei que muita gente tá ouvindo, assistindo, também tem essa curiosidade de saber, cara, os bastidores, o que acontece, como que é. Uhum. E é interessante você trazer também, cara. Falando agora de um projeto que tá concorrendo ao Grammy Latino, né? Grammy Latino. Falando sobre o projeto Funk Superação. Cara, quando você mandou pra mim que... Eu tinha visto, acho que em algum portal, que o Rariel tava concorrendo, mas eu não sabia que a foto do single, a foto quem tirou foi você. Sim. Conta um pouco sobre esse projeto, os bastidores ali, como que vocês se dividiram dentro da gravação desse projeto aí. Cara, o Funk Superação foi um projeto que aí sim ele mudou, tipo, ele foi um divisor de águas, tá ligado? Foi um projeto que o Harry quis fazer sem pretensão de ser, acho que, tão grande quanto foi. Eu digo grande porque foi um projeto que a gente trabalhou, acho que quase 1 ano para de fato ele acontecer. Desde da concepção da ideia, de tudo. Porque o Funk Superação, o próprio nome fala, né? O Rariel, ele entra com uma tese de que a parada do funk e ostentação, ela foi criada há anos atrás por uma galera da mídia mesmo, sabe? E o pessoal abraçou, porque ostentar pra eles era um motivo de alegria. Sim. Tá ligado? Não que ostentar seria pejorativo. Hoje, com o entendimento, o pessoal conhecendo mais, sabendo mais o que é ostentar, Ariel entra na tese de que, pô, não é ostentação. Parada de superação. A gente não compra um carro pra ficar só... Obviamente, não vou Então falar veio de desse todos. lado, tipo, de ostentação de um lado e vocês trouxeram pro superação. Foi bem isso. Essa dualidade aí. Total. Tipo assim, pra bater de frente. Legal. É superar, mano. É superar. Hoje ele pode ter
Sim. como outras pessoas podem ter. E não tô falando só de bens materiais, mas ele pode pagar uma escola particular para um filho, um convênio médico, dar uma casa para a mãe, ajudar a família. Ele pode ter isso, tá ligado? E é uma superação, não é uma ostentação. A gente entra em diversas teses. Por que o cara tá usando um relógio de 2 milhões com um terno, ele é empresário, e o cara que tá usando um relógio de 2 milhões com chinelo, ele é bandido, tá ligado? A gente entra um pouco nessa tese. Então, é superação, não é ostentar. Tipo, existe a ostentação também, existe a frente do funk que é a ostentação, o gênero, eu posso falar gênero, né? Mas o espaço musical ali de ostentação, como do Mandela, como do Proibidão, enfim. Mas é uma superação, tá ligado? Isso é motivo de superação e motivo de orgulho, entendeu? Então a gente criou esse projeto Funk Superação e a gente quis criar ele do zero. A construção da cenografia foi do zero, foi levantada totalmente reciclável, então, tipo assim, a gente não comprou peças novas. Foi Onde totalmente... vocês gravaram? A gente gravou num estúdio, num galpão ali na Moca. Legal. Então a gente levantou em questão de umas 3, 4 semanas, acho que de fato, todo um espaço. Então, a cenografia, que era uma cenografia de comunidade, era de fato uma comunidade. Então, o público que ia lá, os convidados que iam lá, eles estavam dentro das casas na comunidade. Em 2 andares, na varandinha, tinha mesinha de bilhar, tinha um cantinho da churrasqueira, com churrasquinho rolando, uma geladeirinha ali e tudo mais. Então, as pessoas elas estavam imersas dentro do projeto, tá ligado? Então, até os jogos de câmera que a gente fez era apontando para esses lugares. Daí tinha poste, a pipinha ali, com a rabiola presa nos fios do poste, tá ligado? A comunidade rolando, acontecendo. Pô, isso daí foi tudo construído do zero. E a gente trouxe o nosso público de fãs para participar disso. Então, a gente pedia garrafas, tudo pra gente conseguir reciclar e fazer parte desse projeto. Então, a gente tentou abraçar e trazer para próximo esses fãs também, tá ligado? Então, foi um projeto que ele começou do zero. A gente teve uma divulgação também do zero. A gente criou um Instagram novo, mais ou menos um mês antes, onde a gente postava, tipo, todos os dias. Aí era, tipo, um daily Foi aberto ao mesmo. público ou foram só convidados? Foram convidados e foi feita uma seleção de fãs, de assim. fãs, exato. Entendi. A gente quis trazer quis dar de presente. Legal. Alguns convites para fã-clubes, pessoas que já estão acompanhando. Legal. A gente já faz um bom tempo, tá ligado? Que você vê que ama mesmo o Rariel e tudo mais. Então a gente fez um convite ali. Não foi aberto totalmente ao público, não. E na parte audiovisual? Pô, a parte audiovisual foi absurda. A gente fez com o pessoal da Casa Beats, o Pintinho e o Dom. Eles fizeram a direção do clipe. Foi absurdo. Um jogo de lente, um jogo de câmera muito irado. Eu fiquei responsável por fazer a parte de making off, para um formato de divulgação super importante, com uma entrega em dois dias, né? Não foi real time, foi uma entrega em até 2 dias pra gente já começar a divulgar esse projeto. A gente trabalhou com uma equipe só pra você ter ideia, né? No making off a gente tava com, acho que 6 operadores de câmera. Caramba, só no making off? Só no making off. 6 operadores de câmeras, com logger. A gente tava eu dirigi essa parte mais do backstage, né? Então, eu tava cuidando do making off, eu tava cuidando das fotos principais e tava cuidando das fotos que estavam sendo feitas para divulgação de cada artista. Daí eu trouxe uma galera com um estúdio móvel pra gente fazer as fotos em fundo branco e trabalhar com a imagem deles. Tanto dos artistas quanto do Rariel também, né? Então a gente teve 3 trocas de look nesse DVD. Aí a gente fotografou os 2 e depois fizemos o terceiro, voltou, né? Na verdade era o segundo. Voltamos para fazer depois esse outro look. Então tava dirigindo toda essa parte. Isso daí foi uma loucura, foi uma doideira, porque era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, muita gente. Fora que a gente também fazia uma entrevista com cada artista que saía do palco, né? Então, a gente teve... na descida do palco? Na descida do palco. Caraca. Acabou de cantar, Gilberto Gil acabou de descer. No caminho que ele saía do palco até o camarim, a gente ia fazendo essa entrevista, sabe? E a gente queria essa linguagem mesmo real, aparecendo, vazando tudo acontecendo, gente correndo, sobe o próximo artista. Bem backstage. Gritando. Exato. Porque é isso, essa é a realidade, sabe? Cara, e como que chegou esse feat do Gilberto Gil, Rariel? Tem alguma história de bastidor pra você compartilhar? Tem. Foi muito engraçado, foi do nada. Foi do nada. A gente tava conversando até ali agora há pouco. A gente recebemos o convite da Warner
pra tá participando de um bate-papo com um dos diretores, um dos caras grandes do YouTube, um americano. Ele veio pro Brasil, ele tava no Rio de Janeiro, ele tava querendo conversar com alguns artistas, a Warner fez o convite pro Hariel. No dia que a gente foi, chegamos no Rio, almoçamos, a gente pegou um voo, chegou tipo meio-dia, já fomos almoçar, batemos um papo ali no almoço e já 2, 3 horas da tarde, a gente já foi na direção do hotel. Chegando lá também ficamos um tempinho, acho que a reunião era umas 4, 4:30, mas aí ficamos esperando um pouquinho, e quem tava antes trocando essa ideia com esse CEO e com esse cara do YouTube era o Gilberto Gil. Então quando o Gil saiu, a gente, pô, é o Gil. Que vocês não sabiam que era ele que tava na reunião. Quem ia tá ligado? Caralho. Aí, tipo, mano, é o Gil que tá ali, passando assim na nossa frente. Gente, caraca, é o Gil, mano. Aí o nosso produtor, o Tato, já saiu correndo e já foi lá, ô Gil, não sei o que, tô com o Hariel aqui, queria te conhecer. E ele, tipo, pô, aquele cara é uma paz e um amor absurdo. Aí conheceu, falou, não, traz o Hari aqui. Ele já tava, tipo, na calçada indo embora. Aí o Hari foi lá, pô, cumprimentar. Tem uma foto tua com ele? Sim. Que é na calçada, né? É na calçada, foi ali. Foi ali? Foi ali, na calçada. Aconteceu. Nossa, agora ali, eu lembrei disso aí. Foi ali. Batemos um papo com ele ali, foi uma das poucas pessoas também que eu pedi pra tirar uma foto. Eu falei, mano, Gil, peraí, calma aí, faz uma selfie aqui. Né? Aí eles conversando, o Hari, ele tem uma história da hora que o pai dele era de uma banda, ele tinha uma banda que se chamava Raízes de América, que é pô, uma banda antigona e que teve uma influência musical muito grande aqui no Brasil. Compartilhou com o Gil conhecia, cantou um trechinho da música, já criou assim uma proximidade. E os filhos do Gil, ou os netos, eu não lembro exatamente quem, eram muito fãs do Hari, tanto que a mulher do Gil pediu pro Hari gravar um vídeo. Que legal, cara. Gravou tudo mais, beleza. Enfim, criamos esse primeiro momento. Quando a gente começou a falar de funk superação, e a gente queria trazer umas participações que eram diferentes, que fossem um pouco fora do meio mesmo, do meio do funk. E aí levantou a pauta do Gilberto Gil, só que tipo assim, todo mundo, cara... Veio o Péricles também? O Péricles gravou, né? Veio o Péricles, veio a Isa e veio o Gilberto Gil. Caraca. E aí a gente levantou essa pauta e, cara, não, tipo assim, todo mundo não acreditou que poderia. É um sonho, mas era um sonho que realmente poderia ser mais... era mais distante. Uhum. Aí mandamos o Tato mandou um convite lá, falou... E o Gil aceitou. Eles aceitaram, só que a gente não tinha nem música ainda. Tipo... não tinha nada. E aí é da hora, porque nesse daily vlog que a gente tava fazendo, né, nessa divulgação que a gente tava fazendo do processo da construção do álbum, e uma das maneiras que a gente optou por fazer a divulgação, o marketing disso, tem tudo documentado, tem tudo registrado. E a gente entrou em estúdio e falou, cara, a gente precisa pensar numa música pro Gilberto Gil, mano. E aí tinha um rapaz lá da Sony Music, já bem conhecido, o Marcos, ele falou, mano, entra em tal álbum, tal coisa, tal. Foi, tipo, a primeira música que ele indicou, que já Foi a certeira. Foi a certeira. Porque é uma música do lado B do Gil, né? Não é uma música tão conhecida dele. E a parte das crianças era gravada pelos netos dele. Que legal. E, assim, o Hari falou, mano, é isso. Tipo, o Gil já entregou o refrão. O Hari, ele tem não uma dificuldade, mas ele gosta mais de fazer a construção. O refrão, pra ele, é um pouco mais difícil. Ele falou, cara, é isso, esse é o refrão, agora só venho. E a música foi criada em 20 minutos. Cara, e a foto? A foto foi uma loucura. Todas as fotos foram uma loucura, né? Tipo, todas as fotos foram uma loucura. Dentro da casa do Gil, registrar esse momento foi da hora. Mas tá lá no Funk Superação, no dia do DVD, e, tipo, coordenar tudo isso daí, registrar isso, foi muito foda. E ver onde que ela chegou hoje, né? Hoje eu tô concorrendo a um Grammy Latino junto, fazendo parte como equipe, mas a minha foto também tá lá, tá ligado? A foto é sua. A foto é minha. Então, tipo assim, é uma experiência maluca, sabe? Eu não imaginava que o Renan de 7 anos atrás, quando eu tava com medo de ser demitido do trabalho, ia estar concorrendo ao Grammy Latino. Tomou um empurrão, né? Tá ligado? Tomou um empurrão, baita empurrão. Por isso que a gente, pô, no início da conversa ali, a gente tava falando sobre arriscar, tá ligado? Tem que arriscar. É difícil, mas... Mano, tô concorrendo a um Grammy Latino. Eu não imaginava que eu poderia concorrer a isso, tá ligado? Sim. Tipo, o Oscar da música tá com a gente. Só pra você participar ali, é absurdo. Então, tamo concorrendo. Eu concorri a esse, né? Tipo, a gente tá nesse, mas eu também concorri a um outro, que é um EP que a gente fez junto com o Memphis, que é o Falando com as Favelas. E aí eu também concorri à capa, mas esse eu acho que não foi selecionado. É uma foto que a gente tem lá em Gana. A gente foi gravar esse clipe... Que a capa do álbum
é tua também, né? É, a capa do álbum também é minha. Cara, vamos entrar nesse projeto aí que eu, como corintiano, também quero falar sobre isso. Os corintianos são uma loucura. Nossa, fica doido, velho. Primeiro, como que surgiu essa ideia de ir gravar em Gana? Ou tem uma coisa anterior ainda? Como que chegou essa conexão do Harry com o Memphis? Cara, essa conexão chegou com o Nine. Nine é um produtor musical. Quando o Memphis começou a vir pro Corinthians, assim, a ideia de vir pro Brasil, uma das condições que ele queria era um estúdio, porque ele é cantor. Ele é o cantor, ele é artista, ele faz música. Ele já tinha uma música gravada, Ele Corinthians, que é o capítulo da Bíblia. Sim, o capítulo da Bíblia. Não lembro o nome, o número. Eu não lembro também. 4, 3, eu não lembro. Alguma coisa assim. Mas já existia. Tipo, o Memphis, ele é um jogador, mas ele é um cantor também. E muito bom, muito legal, bom. foda. Dedicado, tá ligado? E uma das condições pra ele vir era que ele queria um estúdio, que ele queria estar participando, que ele queria estar fazendo música, que ele queria estar criando, porque é o momento que ele relaxa. E aí foi com o Nine, umas indicações foi com o Nine. Ele gostou, curtiu, e o Nine já produziu bastante o Hariel. Falou dessa proximidade do Hariel com o Corinthians. E aí, mano, se ligaram em vídeo. Não sei o que. Corinthians, Memphis. O Harry arranhando o inglês, o Memphis arranhando o português. Aquela coisa de, mano, the book on the table e tchau, tchau, tchau. Boa, vamos gravar. E foi. E aí começou a criar essa proximidade. Começou a criar esse lance. E aí no primeiro dia que eles foram pra estúdio juntos, já criaram 3 músicas, tá ligado? Foda. 3 músicas em, sei lá, 6, 7 horas. E aí começou isso. Já no estúdio do Memphis, Já no estúdio do Nine, né? Que Entendi. o Memphis ia pra lá. Já criou essa música, aí, mano, começou. Aí começou, tipo, esse EP, falando com as favelas. Tipo, eles tinham 3 músicas, iam gravar meio que 5. Ele falou, mano, vamos colocar mais uma, vamos lançar um EPzinho de 4 músicas. Pá. Aí fizeram um EP de 4 músicas. Aí uma foi pro Corinthians, outras 3... Uma foi pro Corinthians, entre aspas, né? Que é a música Manto do Coringão, Peita do Coringão. Então, foi uma dedicação ao Corinthians, que daí a gente também fez esse trabalho direto com o Corinthians. Então, a gente gravou. Que tem o videoclipe Foi história, lá. né? Direção do Mono, não é esse? Esse foi o Monotosh. A gente tava... Se eu não estiver enganado, era um domingo. A gente tava num estúdio, não no do Nine, tava num estúdio central. E o Memphis falou, mano, vamos gravar esse clipe. E, tipo, a gente foi bater as datas, bater as agendas, agenda de libertar. E trabalhar agora com o musical e o futebol é loucura. Bater a agenda de tudo é loucura. Aí a gente bateu as agendas, pô, Libertadores, não sei o quê, papapá, shows que a gente vai ter, viagem. Mano, vai ter que ser quarta-feira. E isso era no domingo, a gente não tinha, tipo, nada. Não, vamos fazer quarta-feira. Isso, assim, coisa de, tipo, 11h30, meia-noite. Aí eu falei, mano, quem que a gente pode chamar? Quem que a gente pode trazer? Falei, mano, vamos trazer o Monotosh. Eu já liguei... Já foi o primeiro nome? Já foi o primeiro nome. Já liguei ali, tipo, mano, você pode falar, posso te ligar? Mano, só não de vídeo, que eu já tô deitado. Eu falei, demorou, mano, como é que você tá amanhã pra gente já ir quarta-feira? Não, eu tô suave. Falei, mano, vamos gravar um clipe. Vai ser a primeira parte dentro da Arena Corinthians e depois a gente vai desenvolvendo o restante. E aí a gente fez. Ah, entendi. O primeiro gravou... Primeiro foi dentro da Arena Corinthians. Da Arena. Que daí o Memphis queria gravar num jogo, tá ligado? Que o Hariel tá na arquibancada, na Norte, com a Gaviões. Isso, exatamente. Ah, foi numa quarta-feira, eu tinha a impressão que era um domingo. Eu acho que foi numa quarta-feira. Eu tô assim impressão minha, sabe? De ver a galera, tipo, no esquenta ali, indo pro estádio e tal. Porra, não, foi, acho que foi. E depois tem uma outra parte que gravou com o Marques também, lá fora, assim, tipo, no estacionamento da Arena, né? Depois foram mais 3 partes, se eu não tiver enganado. 2 ou 3 partes. Que daí a gente fez com o Marques nesse dia. A gente fez com os 3 nesse dia também, né? Que foi na parte externa na Arena. Na madruga? Não, foi tudo de tarde. Foi tarde? Foi de tarde. Fizemos de tarde na parte da Arena. O Harry também foi pra lá. Fizemos umas cenas com ele, com o Gavião, umas masters. Depois a gente foi pra estúdio. Fizemos com o Marques no telão. Aí depois a gente voltamos pra Arena, se eu não estiver enganado. Eu posso estar perdendo a ordem da parada. Mas aí voltamos pra Arena. Aí o Memphis foi, porque ele tava treinando. Aí ele colou pra lá. Aí fizeram as masters com ele. Com o carro, com os malucos que a gente achou lá. Os corintianos loucão, mano. Tipo, rapaziada. Cara tatuado. O mano tatuado, esqueci o nome dele, mas ele é gente boa pra caralho. E aí depois a gente voltou pra estúdio pra fazer cenas com o Memphis também. Que daí a gente matou as cenas. Então foi tipo... Acho que foram 2 diárias mesmo. Acho que foram 2 diárias. E tudo isso foi antes de Gana?
Tudo isso foi antes de Gana. E como que surgiu o convite pra ir gravar em Gana? Minto. Tudo isso foi depois de Gana. Gana foi no final do ano passado, se não estiver enganado. Acho que foi no final do ano passado. O convite de ir pra Gana foi que o Harry, tipo, a música era falando com as favelas e o Memphis falou, mano, quero estar na sua favela e eu quero que você venha conhecer minha favela. Da hora. Quero mostrar isso, tá ligado? Ele já queria passar um ano novo lá, ele gosta de voltar pra Gana. O Memphis é holandês, mas a mãe dele é ganesa, né? Então ele vai pra lá, tem uns amigos e tudo mais. Ele fez o convite pro Harry e falou, mano, vamos gravar. E o final do ano é aniversário do Harry também, né? Ele faz aniversário dia 18 de dezembro, se eu não estiver enganado, eu não lembro. Mas o final do ano, tipo dezembro. Cara, a gente foi e fez isso em 1 dia e meio. A gente ficou tipo 1 dia e meio em Gana. Gravando e... Loucura. A gente demorou mais pra ir pra lá, né? Demoramos mais pra ir e pra voltar do que propriamente lá, tá ligado? E a equipe que foi? Enxuta ou foi com uma galera? Eu, o Ariel e o Tato. 3 pessoas da equipe. 3 pessoas. E aí o Memphis tava com os amigos dele e tudo mais. E tem o Boris, que é o cara que trabalha com ele. Muito foda, um profissional muito foda. E é ele que tava gravando. Então fui eu e ele na gravação, ele que fez a parte de direção disso tudo. Aí eu falei, Boris, mano, você tá sozinho... Ele é brasileiro, Boris? Não, ele é holandês. Da hora. Aí, pô, trocar uma ideia. Ele passou mais ou menos o que queria. E aí eu fui fazendo uma segunda câmera pra ele. Mas assim, modelo freehand total. Quem assiste o clipe não imagina a loucura que foi. Não tinha nem moodboard, não tinha nada. Tinha nada. A parada era, vamos pra lá e é isso. Assistente? Era luxo. Vocês 2. Eu e ele. Pegava a mala, colocava no chão, vai gravar, tá ligado? Bora. E a gente foi pra comunidade dele lá, aquela loucura. Pô, gente pra caramba. E tipo, lá, mano, ele é bem influente, tá ligado? Ele tem uns contatos, uma galera, conhece uma galera da hora. Então a gente andava escoltado 100%. Era tipo uma coisa maluca, assim, sabe? Mas porque era perigoso ou pelo status dele? Acho que era mais pelo status. Ele tem esse lance... Ele não, né? Lá tem esse lance de, tipo, proteção, tá Sim. ligado? Por entrar... A comunidade é muito diferente do que a gente tem aqui no Brasil, tá ligado? Muito diferente. É outra realidade, outro estilo. Não é tão perigosa quanto, ou explícita de armamentos quanto, tá ligado? Entendi. Mas tem um lance de proteção. Então, por ser uma figura pública e por ele estar com pessoas, tipo, também tem uns amigos ali que são influentes. Então, por estar toda com essa galera, então tinha uma proteção, tinha um cuidado ali, e ele queria levar o cara, o Memphis é um cara muito coração. Então, todo mundo que ele convidou pra estar pra Gana, ele queria que ele fosse pra participar do clipe também, pra estar junto, pelo menos pra ver. Ele é isso, ele quer estar junto. Então, ele é seu amigo, ele vai crescer e esteja junto. Então, a gente ia, tipo, num comboio de 30 carros. E foi aí que veio a foto? E foi aí que veio a foto, no meio da comunidade, tipo, gravando uma cena. Umas vielas, gente, criança pra caramba, colocamos as JBL lá gritando, eles não sabendo cantar o português, falando com as favelas enfim. Aí eu falei, mano, vamos lá, foto, não sei o que, o Harry parou, o Memphis também já foi clicando assim na hora. Então não foi uma coisa pensada, não foi uma coisa produzida, não foi uma coisa que a gente articulou antes, foi uma coisa totalmente freehand, tá ligado? Você tem uma noção de quantos cliques você fez essa viagem aí? Bruto? Puta, mano. Essa até que eu não cliquei tanto, mano, mas eu acho que, vamos falar uns 500. Porra, pouco, mano. Pouco. Tem cara que fotografa evento em Não, meio período é 2.000 cliques. Eu irmão. fotografo até que bem, eu costumo por evento, show, faço com o Harry, uma média de umas 800 cliques. Os 800 cliques pra entrega de 20 fotos tratadas, tá ligado? Bem tratadas. Nesse dia também. No avião, indo pra lá, eu tenho uma brisa com o avião que eu gosto de pensar e gosto de desenvolver ideias dentro do avião, tá ligado? E eu falei, mano, eu preciso sair com mais ou menos uns 3, 4 cliques assim, foda, tá ligado? Foda. Preciso sair com um material foda, que eu falo, tipo, tive orgulho de fazer isso, tá ligado? Amém, eu consegui. Pensei nisso e consegui. A capa do álbum tem um que tá com vocês, tipo, você clicou de baixo e tá o Memphis, o Harry e uma tropa. Qual que é o terceiro? Tem um que é um maluco andando, a gente tava num comboio, tava tipo uns 3, 4 carros pra frente do Harry e do Memphis. Eles estavam no... Os dois sentados em cima. Eles estavam sentados em cima. E aí tem um mano passando com a camiseta do Corinthians aqui, tipo 7. Na época o Memphis tava com a 7, tá ligado? E aí um mano, tipo, com a camiseta aqui assim... E eu cliquei nesse momento, tipo, eu já tava vendo ele vindo, mas eu não sabia o que ele ia fazer, tá ligado? Mas ele tava já meio, não sei o que, bababá, falando ganês, com a camiseta aqui, girava. E, mano, na hora... Aí ele abriu.
Fui clicando assim, tá ligado? Soltei o disparo. E quando você voltou, que você editou de fato e entregou esse... Entreguei lá. Ah, entregou lá. Porque, tipo assim... Mas já entregou, tipo, essa é a capa, ou não? Não, foi... Vamos entregar esse material. Porque já tava repercutindo a ida do Hariel pra lá. Entendi. Já repercutiu a ida do Memphis pra comunidade do Vila Aurora, ali onde o Harry cresceu. E aí também repercutiu muito a ida do Hariel pra lá. Então a gente falou, mano, vamos tacar tudo isso daí na mídia e espancar. Porque até então, ninguém sabia o que a gente tava indo fazer. Aí foi quando a gente falou, mano, então é agora. Aí começamos, já chegamos no hotel, tratei as fotos na piscina, quando tava rolando um churrasco. Eu já falei, mano, é isso. Tipo, era o quê? Umas 10 horas de lá, não lembro. Entregou uma seleção, tipo, pra eles. Entreguei, tipo, vamos colocar umas 10 fotos. Não, menos, acho que foram menos. Mandei esse bagulho aqui pro Brasil. E aí já soltamos em várias páginas. Aí foi pra Globo Esporte, foi pra isso, foi pra aquilo, Estadão, Folha. Pá. Aí foi quando o pessoal entendeu que a gente tava fazendo um clipe. O single já tinha saído sem uma capa? Como... Não, ainda não, ia sair depois. Tipo, ninguém conhecia a música. Quem sabia o que ia sair, quem sabia o que era. Foda. Tá ligado? A gente conseguiu manter seguro, certinho. Aí depois a gente fez uma festa de lançamento pra isso, tá ligado? E você, tipo, também não podia divulgar nada no seu stories, né? Tipo, um bastidor musicalmente, ali não. Poderia falar que tava rolando alguma coisa. Porque Entendi. também isso daí é uma estratégia, tá ligado? A gente às vezes usa isso. Eu não preciso falar que tô gravando um clipe, mas eu posso falar que eles estão juntos, tá ligado? Claro. Isso deixa repercutir e cada um entender. Exatamente. Boa. Cara, esse era um tópico que eu queria falar com você de toda essa viagem, de todo esse movimento aí que, com certeza, pra quem gosta de funk, pra quem gosta de música brasileira, assim, essa junção, cara, foi muito disruptiva, assim, de pegar um atleta profissional jogando. A gente vem de projetos bem diferentes, tá ligado? Antes do próprio Funk Superação, a gente lançou um projeto que chama Alma Imortal. Eu acho que é o projeto mais diferente que o Hariel já produziu, onde ele construiu esse álbum, são 8 faixas, se não estiver enganado, que ele construiu com base no texto filosófico de Platão, do Homem da Caverna. Então ele estava lendo isso, discorrendo sobre isso, ele foi e criou um texto. Aí ele dividiu esse texto em 6 ou 7 parágrafos, e aí ele começou a escrever cada música com base nesses parágrafos, tá ligado? Caraca. Isso tudo a gente divulgou de uma maneira muito, muito minimalista. Se você ouve dentro da plataforma, sei lá, da plataforma, não vou falar do nome, mas dentro da plataforma digital, tá. Você ouve na ordem, sempre tem uma pausa, ou no início, no meio ou no final, onde você percebe que é um texto. Se você faz a junção desse texto, é a junção que foi o texto que o Hariel construiu, depois ele fracionou em 6 para construir então um álbum, tá ligado? Então tem uma ordem, uma cronologia ali, tá ligado? Acho que uma ou duas que não tem só, não me lembro. Mas a gente veio numa parada muito diferente, onde o Hariel queria passar uma visão maluca. Esse álbum, Alma Imortal, pra mim é o que tem umas visões absurdas, tá ligado? Não de rua, mas uma visão de futuro, uma visão de progresso, uma visão de Legal. conhecimento diferente, base filosófica. A gente foi convidado, o Hariel foi convidado a participar de uma tese, de uma palestra de filosofia numa faculdade de Campinas também, por conta disso. Foi muito, muito foda esse projeto. Aí a gente veio com o Funk Superação, que daí a gente também traz uma linguagem, uma roupagem diferente. Depois a gente veio com o EP com o Memphis também, com uma linguagem internacional, que não é tipo um cantor internacional, é um jogador de futebol, mas que também é cantor, então isso daí mudou muito. E aí a gente meio que fecha esse ciclo agora com esse projeto É Nós Que Tá, meio que encerrando essa parte, mas abrindo um caminho pra nova, tá ligado? Falando sobre novos projetos, Renan, além desse projeto que eu acho que demanda muito tempo teu, tanto da parte criativa quanto de fisicamente ali, de estar presente, você tem outras frentes como empresa, como empresário no audiovisual? Sim, sim. Eu tenho outras frentes criativas de direção, fotográfica também, tá ligado? Tem algumas marcas que eu fotografo, tem coisas que eu produzo, empresas que eu atendo, a gente faz cobertura, a gente desenvolve campanhas. Isso até, eu não sou a pessoa que divulgo tanto isso, mas eu também atuo como diretor em alguns outros clientes, algumas outras áreas, tá ligado? Mais voltada para um empresarial, para um institucional, entendeu? Mas o que a galera mais me conhece é como fotógrafo artístico, tá ligado? Legal. Nesse meio. E nessa frente empresarial que você falou,
por que você escolheu atuar nela também, além dessa parte Eu acho que, na artística? verdade, foi um acaso, tá ligado? Foi um acaso. Começamos, sempre antes de trabalhar no meio artístico, também atuava no ramo empresarial ali, fazendo uma cobertura de um evento, cobrindo uma coisinha aqui, cobrindo uma coisinha ali e tudo mais. E foi indo. Tipo, graças a Deus, com acho que um bom atendimento, uma ideia diferente, uma entrega legal, foi gerando outros trabalhos, gerando outros frutos. Daí hoje eles estão sendo colhidos, tá ligado? Legal. Mas estamos plantando para daqui a um tempo colher mais ainda. E você pensa em ter equipe, uma equipe fixa, assim, dentro de um estúdio criativo teu? Penso. Quais são os próximos passos aí, Renan? Eu tenho uma vontade, um sonho de ter uma equipe colaborativa, tá ligado? Eu não gosto de ser, não sou a parada fechada, eu gosto de ter uma equipe colaborativa. Quando eu digo colaborativa é que tu vai estar trabalhando comigo, mas você não precisa estar 100% comigo, assim, tá ligado? Você pode caminhar com as próprias pernas e fazer outras coisas também por fora. Mas a gente tem, eu tenho você, eu tenho outra pessoa aqui, eu tenho outra ali, e a gente ir somando, tá ligado? Você fala, pô, Renan, eu tenho uma agenda foda nesse dia que eu não vou conseguir, consigo colocar outra pessoa, vão, tá ligado? Então eu tenho essa vontade de ter esse estúdio criativo, colaborativo, onde eu consiga proporcionar trabalho para uma galera, às vezes nem eu pagando, mas eu indicando. Então, legal. Eu tô com um projeto legal aí que tá para acontecer com uma outra galera, onde eles precisam de algumas pessoas. Eu falei, mano, vamos junto, eu vou estar com vocês, indicando o que eu posso, entendendo sobre o cliente, entendendo sobre a marca, colocando pessoas para trabalhar junto com vocês. Porque para mim, cara, como eu conheci e comecei esse trabalho no audiovisual, assim, totalmente orgânico, sem estudar. Tipo, eu me formei em publicidade, mas na época que eu fui estudar fotografia, eu troquei de faculdade, que eu estudava em São Paulo, eu fui para Atibaia. Aí na época, quando eu cheguei em Atibaia, já tinha estudado fotografia, então eu não peguei esse momento. Enfim, tipo, eu aprendi do jeito que tinha que aprender, tá ligado? Na rua, fazendo, dando as caras e com gente me auxiliando. Então eu quero proporcionar isso pra galera, tá ligado? Esse é meu maior desejo, meu maior sonho. Conseguir colocar uma galera pra trabalhar junto, mesmo que sem experiência, mesmo que sem condição, mesmo que sem equipamento, porque também foi assim. Mas é possível, tá ligado? É só acreditar e fazer acontecer. É dar o chão pra essa galera que tá chegando também, né? Exatamente. Tem muita galera boa, né? Renan, algumas coisas que eu quero destacar aqui da sua fala, do nosso papo aqui. Primeiro é uma pergunta, cara, que a gente falou sobre referência. Uhum. Se você tinha referência quando você começou. Você acha hoje que você é referência pra outras pessoas? Mano, tipo, não me considero, mas tem pessoas que falam, tá ligado? Tem pessoas que falam. Esses dias eu tive aconteceu uma parada comigo que foi, tipo, bom e ruim ao mesmo tempo. Foi surpreendente. Tava num momento de backstage, conversando com algumas pessoas sobre referências e um mano que tava junto ali, tipo, um fotógrafo, ele abriu o meu Instagram e falou, eu sigo esse cara, eu acho ele da hora, pá, não sei o quê, mas ele não sabia quem eu era. Entendi. Ele não sabia o meu rosto. Entendi. E aí eu fiquei olhando pra ele, tipo... E aí? Qual que é, mano? Tá tirando com a minha cara? Mas ele não sabia, mano. Ele falou, mano, você é esse cara aqui? Eu falei, sou ele. Porra, que não sei o quê. Então foi, tipo, da hora, mas ao mesmo tempo ruim. Já acendeu um sinal de alerta ali, eu preciso mostrar meu rosto, preciso mostrar quem eu sou. Mas, tipo assim, eu acho que hoje sim, eu sou uma referência pra algumas pessoas. Eu, porra, fico muito feliz com isso. Não... Sei lá, mano. É muito doido falar disso. É doido, né? Porque tem algumas pessoas que já falaram que me considera como. Não acho que eu tô nesse posto e também não quero chegar nesse posto de achar que eu sou referência pra alguém, mas eu quero ser influência pra alguém positivamente, tá ligado? Eu acho que a gente que tá mais em cena, assim, cara, a gente tem que tomar o cuidado também, né, pra ser referência, mas também passar adiante a nossa mensagem, assim, o que a gente acredita. Sim. E vão ter pessoas que vão se conectar com a gente ao longo do caminho, mano. Isso daí eu aprendo muito com o Hariel, porque ele é referência, ele é uma pessoa que, tipo, o pessoal segue, é uma referência pra mim também. Então, e eu conversando com ele, acompanhando de perto, eu vejo que ele também é zero, ele quer ser influente. Ele não quer ser influenciador, ele não quer ser só ele quer ser influente, tipo, quer influenciar as pessoas que estão próximas. E eu aprendo muito isso com ele e é o que eu quero também, tá ligado? Ser uma referência muito foda, mas eu não quero status, eu quero poder influenciar alguém positivamente, já pra mim é interessante. É o ideal, tá ligado? Muito bom. Irmão, pergunta final aqui do nosso podcast.
Eu faço para todos os convidados aqui. Rápido Para demais. você não ia ser diferente. Cara, fala para mim como que você quer que a marca Renan Miranda seja lembrado pelas pessoas. Caraca, pergunta profunda. Queria poder fazer a diferença. Poder fazer a diferença de onde eu tô, tá ligado? Em diversas atmosferas. Pode ser a diferença no mercado, pode ser a diferença para uma pessoa, mas eu queria poder fazer a diferença, tá ligado? Que as pessoas lembrassem dessa marca como talvez um divisor de águas ali. Alguma coisa aconteceu quando eu conheci essa marca, tá ligado? Quero poder ser lembrado desse jeito. Pro bem, tá ligado? Boa. Poder potencializar, abrir a mente, abrir tipo um leque, abrir um campo de visão diferente. Boa. Pra galera, tá ligado? Irmão, só o começo, cara. Só o começo. A gente... Caraca, a perguntinha é difícil essa, hein? Pensar que de bate-pronto, isso daí você não me mandou, né? Eu não falei. Essa eu não dei o spoiler, irmão. Mas só pra fechar isso aí com o que você falou, cara, que a gente, no audiovisual, a gente circula por vários ambientes, conhece muitas pessoas e eu acho que tudo é muito intenso, né? Tudo é muito... Caralho. Cara, ou é 8 ou 80. Ou você tá, tipo, fotografando ou filmando um projeto bizarramente satisfatório pra você como pessoa, como no dia seguinte, na semana seguinte, você pode falar, cara, semana não tenho nada. Sim. Ou essa semana tô fazendo um trabalho aqui que eu não queria fazer. E eu acho que é isso, cara, fazer diferença. Fazer diferença por onde a gente circula, pelas pessoas que a gente encontra e, tipo, deixar o nosso... Deixar um legado, né? legado, nossa marca, né? Eu acho que é importante. Deixar a nossa marca. Eu acho que isso é o que vai ficar, tá ligado? É o que vai ficar, É o que cara. vai ficar. Cara, uma foto que eu fazia, que eu acabar fazendo, uma ou duas pode, sei lá, perpetuar por um bom tempo, mas a maioria não vai, tá ligado? Vai ter o registro, mas tipo, não vai ser uma coisa que vai ser estudada. Caraca, se eu tivesse uma foto estudada, pô, seria do caralho. Mas às vezes não é. Então, assim, eu quero deixar um legado como pessoa mesmo. Galera que tá ouvindo esse podcast, você mesmo que tá ouvindo esse podcast, pô, de alguma coisa que eu falei, possa abrir uma mente diferente. Claro. Abrir uma visão diferente, tá ligado? Tipo, Esse é o propósito. Esse é o propósito. Esse é o propósito desse podcast, desse papo aqui. Irmão, obrigado pelo tempo aqui, por topar falar com a gente. Deixa suas redes sociais aí. Onde Miranda a gente Renan, encontra. _ no Instagram. É só lá que eu tô. Preciso abrir um TikTok, eu vou abrir um dia. Miranda Renan, Miranda Renan _ underline. Vou deixar aqui na Isso. descrição aqui do nosso vídeo também. Agradecer também a você que chegou até aqui. Espero que você tenha gostado desse papo. Se você gostou, cara, compartilha com algum colega, algum amigo seu aí, empresário. Manda pro parceiro. Vamos fazer essa corrente do bem também, né? Exato. E você que é do audiovisual também, que pensa em começar algum projeto, tá no início, cara, que você procure tirar coisas boas desse papo aqui também. Exato. E agradecer aos nossos apoiadores, agradecer ao do Zé Café, que está sempre presente aqui com a gente. Você pode assistir o episódio completo com o Zé, que é o dono da marca do Zé Café, uma marca de cafés especiais. E ele trouxe esse regalo para o Renan. Que isso. A sacolinha, eu esqueci a sacolinha ali na sala da produção, depois eu vou entregar com a sacolinha para você. Nota de maçã. Notas de maçã. Toma. Cara, esse aí... Ó, o cara manja cheirinho, de café. Manja de café, ó. Olha o Você cheirinho. já vem no cheirinho aqui, ó. Tá ligado. No aroma. Cara, o episódio com o do Zé Café tá sensacional. Eu falo do Zé Café, mas é o José Corsino, dono da marca. Agradecer também a Flow Coffee Morumbi, que tá sempre com a gente aqui, proporcionando o momento ali de coffee break da nossa gravação com o nosso convidado. É um restaurante aqui na Zona Sul de São Paulo, próximo ao Shopping Morumbi. Então você que quer comer ali uma comida mais saudável ou quer levar também para o seu evento toda essa estrutura de coffee break, entre em contato com eles, está aqui na descrição. Agradecer também a agência B-Hub, que sempre nos recebe tão bem aqui no espaço. E é isso, irmão. Muito obrigado, cara. Vou ter que liberar o homem aqui porque é concorrida a agenda dele. Estamos saindo daqui, indo viajar. Já indo viajar para não sei aonde. Cara, sucesso e, pô, de verdade aí.
Obrigado que Deus pelo abençoe espaço. bastante você aí durante, porra, Amém, a seu nós. trampo, na estrada também. E é isso, tá entregue, galera. Pra você que chegou até aqui e não se inscreveu no canal, 70% das pessoas que assistem nossos vídeos aqui no YouTube não são inscritas, então já clica aqui, se inscreve, manda pro teu amigo, pro teu colega. E é isso, mais uma Escreve aí, semana. não custa nada. Vambora, hein? Tá entregue, valeu!